Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovanni Brescancini Picchiotti, eu fui aprovado no TJSP 2021 com 97 acertos e agora eu estou dando início ao cursinho 90 pontos. Nós estamos disponibilizando uma quantidade imensa de materiais gratuitos. Vão ser aulas gratuitas sobre todas as disciplinas, cobrindo os tópicos mais cobrados, bem como slides gratuitos, que são os slides usados nas aulas, para vocês verem com mais calma, materiais gratuitos por escrito, tudo no 90pontos.com.br, 50 questões inéditas de cada disciplina, alguns mapas mentais de demonstração e também acesso a todas as questões das últimas 10 provas para escrevente técnico judiciário, as atualizadas, né? Porque tem algumas disciplinas que houve mudanças, então, por óbvio, não se mantiveram as perguntas antigas no material. E para quem resolver fazer parte do cursinho pago, a isso se agregam um total de 2.100 páginas de material teórico, 1.200 slides ao todo, não apresentações em si, mas os slides, mais de 2.000 questões, inéditas, incluindo 5 simulados de 75 questões cada, 136 mapas mentais e logo mais flashcards que o meu amigo Hanna Felipe, que é assistente de desembargador, usou nas vezes em que ele foi aprovado, porque foi mais de uma, no nosso concurso, né? Então, é isso, galera. Sem mais delongas, vou começar a explicar para os senhores e senhoras a matéria de Direito Penal, que é a disciplina de hoje. Direito Penal é uma matéria muito gostosinha de explicar para esse concurso, porque ela é bem sucinta, assim, e basicamente o que a gente vai ter, e principalmente nos mais cobrados, né? Crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, crimes contra a fé pública e fraude em certames do interesse público. São poucos tipos penais, principalmente os que mais caem. É importante decorar pena, nisso a gente não vai digredir tanto aqui, até porque para esse fim a lei seca pode ser mais interessante, mas a gente vai explicar bastante tipos penais, que eu acredito que é para isso que a aula serve, para te dar o que a mera leitura da lei não daria. Bom, a gente tem o crime de peculato. O crime de peculato é basicamente um furto praticado por um funcionário público enquanto tal. Se eu resolvo furtar a casa do Joãozinho por algum motivo, não estarei cometendo peculato, apesar de eu ser funcionário público. Por quê? Se eu só cometo esse crime sem nenhum contexto, presume-se que eu estou cometendo enquanto cidadão, que é um cenário diferente de cometer em razão da minha função, que isso sim daria aso à tipificação como peculato. Então, seria peculato se eu pegasse algo, não necessariamente da administração pública, mas se eu fizesse isso no meu trabalho, ou então se eu desse uma carteirada para praticar o furto. Senão, é mero furto. Esse é um crime próprio. O que é um crime próprio? Crime próprio é um crime praticado por um determinado tipo de pessoa. Então, uma pessoa normal não consegue cometer peculato. Ela não consegue sozinha, principalmente, se ela vai responder junto ou não, aí é outra questão que extrapola o escopo do edital. Mas a questão é, esses crimes que só uma pessoa específica pode cometer, um tipo de pessoas, esses são crimes próprios. Essa questão da classificação doutrinária, ele vem sendo crescentemente cobrado. No meu material, tanto no gratuito como no pago, mas principalmente no pago, eu elaboro muito sobre isso. Tem basicamente um bloco inteiro para explicar conceitos de direito penal que começam com a base, bem base mesmo. Você saber o que é dolo, você saber o que é tipo, né? Porque muitas vezes se fala tipo,
punibilidade. Você fica, mas o que é punibilidade? E várias vezes os materiais eles não vão entrar na devida profundidade para quem não é do direito, que é a realidade de muita gente presta esse concurso, né? Afinal de contas, quem não quer ganhar quase 8 mil líquidos iniciais e vitalícios, podendo aumentar até o triplo disso, dependendo da função de confiança que você ocupa lá dentro do tribunal. Então, sim, todo mundo quer, tem muita gente fora da área, e por isso que eu detalho bem na hora de explicar. A gente tem as modalidades do tipo de peculato. O peculato doloso é o peculato mais normal. O peculato culposo é quando você, por negligência, imprudência ou imperícia, concorre para o crime de outrem. O que isso quer dizer? Você tinha que trancar o fórum, não trancou, entraram lá, furtaram. Nesse caso, se você consegue restituir a tempo, salvo o melhor juízo, antes da sentença definitiva, você não é punido. Então, isso, de novo, está mais detalhado no material pago, também está no texto da lei, mas é uma regra importante da gente entender. E a gente tem dois tipos de peculato. A gente tem um peculato normal e a gente tem um peculato apropriação. Às vezes tem algo que ficou na sua posse de forma devida no curso do seu emprego, só que do seu cargo público, só que você não devolve quando deveria devolver. Seguindo, aqui fala um pouquinho mais do peculato, né? Reparar o dano, ele só extingue a punibilidade no peculato culposo, se é o doloso, não. Peculato mediante erro de outrem, que é quando a pessoa, por erro, deixa alguma coisa na sua mão. E aí, ao invés de devolver ou de dar a destinação devida, você fica com ela. Concussão é um crime que eu acho bem fácil de explicar, porque dá para explicá-lo principalmente com a separação com dois crimes que logo vão vir, que é o crime de corrupção passiva e o crime de prevaricação. Também dá para fazer um paralelo entre concussão e excesso de exação, porque salvo o melhor juízo é 316 e 316A. Primeiro, excesso de exação é cobrança indevida de tributo público. Ele é um pouco diferente desses outros três que eu falei. Eu estou comentando dele agora, mas pela proximidade topográfica ao longo do Código Penal. Mas ele é um pouquinho diferente. A única coisa que ele tem em comum com a concussão é o verbo exigir, né? Que seria uma exigência indevida de tributo ou uma cobrança vexatória, o excesso de exação. Mas a concussão é quando você exige uma vantagem indevida sob pena de você não praticar um ato que deveria ou praticar de forma diferente, etc. Isso sempre em função do cargo, né? Ou no exercício dele. E por que eu falo que é bacana a gente diferenciar a concussão da corrupção passiva da prevaricação? Porque nos três casos, você não faz algo que você deveria fazer, ou faz errado, etc. Mas na concussão, você exige uma vantagem para isso. Então, assim, ou você me dá dinheiro, ou eu vou te reprovar na prova da autoescola. Isso é concussão. Você não está dando para outra pessoa opção se ela quer ou não quer te corromper. Você está ameaçando, caso ela não te dê. Isso é diferente da corrupção passiva, que é assim, você fala, olha, você tem duas opções, ou você me paga e eu te aprovo direto, ou você faz a prova. Aí no caso você não está compelindo a pessoa a te corromper, você está dando isso como uma opção. E a prevaricação, assim, você deixa de fazer para satisfazer sentimento pessoal seu. Então, na verdade, o que acontece é que você nem está ganhando dinheiro com isso, mas você tem raiva do Joãozinho, e como você tem raiva do Joãozinho, você vai punir ele indevidamente, ou então, como você
gosta da Mariazinha, você não vai punir a Mariazinha, sendo que você deveria punir a Mariazinha. Então, essa é a diferença entre esses três tipos penais. E tem um outro que eu esqueci o nome, eu não sei se ele está aqui no material de mais cobrados, eu vou seguir, mas tem um outro que é basicamente eu acho que não vai estar não. Mas tem um outro, não sei se é leniência, é condescendência criminosa o nome, que é basicamente a corrupção passiva ou a concussão, ou enfim, do bobão, do covarde, que é quando você não faz o ato. Não, condescendência criminosa, desculpa, condescendência criminosa é quando você é o superior e você não pode ser inferior. Mas tem um outro crime que não está aqui, mas vai aparecer no material completo. Se não está aqui é porque não é um dos mais cobrados. E nesse crime, a pessoa, ela meio que não faz por medo da pressão, entendeu? É uma coisa meio cagaço. A pessoa nem ganhou dinheiro com isso, nem satisfez o interesse pessoal. Ela só ficou com medinho de desagradar o João e por isso não puniu o João, entendeu? Então, eu faria essa diferenciação, tá certo? Agora vamos pro... Ops, tá indo pra trás, era pra tá indo pra frente. Vamos aqui para... Meu Deus. Ainda bem que não cai mexer no PowerPoint na prova. A gente tem aqui o abandono de função, que é basicamente você abandonar sua função sem o interesse de voltar. Como vários crimes contra a administração pública, via da regra não se exige prejuízo à administração, mas se esse prejuízo existe, é causa de aumento de pena, tá certo? Emprego irregular de verbas públicas, esse é um crime que chama muita atenção, porque pelo nome as pessoas iriam entender errado. O emprego irregular de verbas públicas não é você pegar a verba pública e embolsá-la. Emprego irregular de verba pública é você pegar a verba pública e ao invés de colocar na saúde, como era devido, você colocar na educação. Assim, você pode não estar fazendo mal para ninguém, no sentido de você só mudou a destinação dela, mas ainda está voltando para o povo. Ainda assim é crime. Se era uma receita que estava vinculada a uma determinada finalidade, se a lei orçamentária estava definindo que deveria ir a uma certa finalidade, tem que ir a essa certa finalidade e acabou. Não dá para você usar uma coisa que era para um fim para outro, entendeu? O Estado, na hora de definir os gastos, o orçamento, ele é bem rígido, né? Você não tem esse tipo de flexibilidade assim. Aqui a gente tem os crimes contra a administração da justiça. É legal diferenciar a denunciação caluniosa da falsa comunicação de crime ou contravenção. A diferença é que na denunciação caluniosa você ferra mais a vida da pessoa falsamente acusada. Então não é uma acusação que fica só por isso, é algo que dá aso a um PAD, a um inquérito, a um processo, baseado numa denúncia manifestamente falsa, entendeu? E que você tinha ciência de ser falsa. Falso testemunho ou falsa perícia é meio autoexplicável. Agora, o que é interessante desse crime é que se você volta atrás e fala a verdade antes da sentença, tá tudo bem. Isso me deixa meio chocado, né? Que parece que fica impune a sua quase mentira. Mas é a forma, talvez, de evitar a ocorrência do crime, né? Dando a chance da pessoa se arrepender e consertar antes. Fraude processual é você cometeu um crime, você não quer ser pego, então você mexe nas coisas assim para bagunçar o trabalho da polícia legal quando forem lá depois. Coação no curso do processo é usar ameaça de violência, etc., coagindo alguma testemunha ou alguém que faça parte do processo. Exploração de prestígio, esse é um crime que sim vale a pena elaborar um pouco mais.
ele seria a versão contra a administração da justiça do tráfico de influência na administração pública. Tráfico de influência é quando eu digo que se você me der dinheiro ou alguma coisa do gênero, eu irei intervir junto a tal autoridade para ela agir de uma forma diferente. Se isso acontece em seara administrativa, ou seja, se eu prometo que eu vou falar com o prefeito, se eu vou falar com o fiscal do INSS, enfim, isso daí administração da justiça, isso é tráfico de influência. Agora, se é contra alguém do judiciário, se eu falo que eu vou intervir com o juiz, isso é exploração de prestígio. Só que qual é a questão central para esses dois crimes? Não precisa ser verdade o que você está falando. Você pode estar metendo o louco. Aliás, essa aparentemente é a ideia do tipo penal. É para punir quem está metendo o louco falando que vai intervir, independentemente se vai intervir, se tem essa autoridade, se conhece ou não, entendeu? Exercício arbitrário das próprias razões é quando você satisfaz uma pretensão legítima pelas próprias mãos, tirando quando a lei o permite. Que, por exemplo, se alguém furta o seu bem, você pode ir atrás da pessoa e pegar o bem de volta. Não pode bater nela ou fazer alguma coisa assim, mas você pode pegar ele de volta. Então, isso não seria punível. Mas você não pode invadir a casa de alguém para pegar a sua coisa de volta, por exemplo. Aí, nesse caso, você estaria cometendo esse crime. E se esse crime é cometido com violência, aí começa a ser uma ação penal pública. Por quê? Se é feito sem violência, como você mesmo tem razão, só não tem razão de fazer do jeito que você fez, para você ser processado criminalmente, depende da outra parte constituir um advogado e registrar queixa contra você. Já quando é uma ação penal pública, é quando é um negócio mais grave, assim, todo mundo reconhece a culpa. Então, se você não podia fazer o negócio e você fez isso com violência, bateu na pessoa, etc., aí o Ministério Público pode te processar direto. Crimes contra a fé pública, a gente vai ter a falsificação de documento público, a de documento privado, que não apareceu aqui por algum motivo, provavelmente porque não está entre os mais cobrados. A diferença central entre a falsificação de documento público e a falsificação de documento privado é que no documento público ele está dentro de um rol, basicamente. Ou ele é emitido por uma entidade, é um documento do Tribunal de Justiça, etc. Ou ele está num rol legal do que seria um documento público. Em contrapartida, o documento particular, que se equipara, por exemplo, cartão de crédito, etc., ele vai ter uma pena um pouco mais branda, né? E a lei é bem clara quanto ao que está incluso em cada coisa. Isso também está no material mais completo, tá certo? Falsidade ideológica se diferencia dessas falsidades que eu falei, porque nelas o documento é verdadeiro, os dados que estão lá são falsos. Isso inclui, sim, e eu errei, uma das 3 perguntas que eu errei foi isso, inclui sim você preencher um formulário com informações falsas. Então, se você vai preencher uma ficha e você mente sua profissão, isso e aquilo, você está cometendo falsidade ideológica. Eu achava que era só um documento mesmo, né? Então, algum órgão formal que se pediu, mas não. Qualquer coisinha que você mente no papel constitui falsidade ideológica. Uso de documento falso é punível com a mesma pena que a falsificação. Falsidade de atestado médico é meio autoexplanatório e é um crime próprio de médico, ou crime de mão própria, cada parte da doutrina diferencia de uma forma. A diferença entre crime próprio e de mão própria é que o crime próprio é uma classe de pessoas mais abrangente que pode cometer. Então, por exemplo, funcionário público. Muitos. Agora, quando você falar o perito, né, a testemunha, quem que é testemunha? Ainda mais naquele processo específico, entendeu? Aí seria um crime de mão própria. Mas é uma diferença meio subjetiva. Eu já vi entendimentos doutrinários nos 2 sentidos para o crime de falso atestado médico.
Falsa identidade é você atribuir uma identidade falsa a si ou a terceiros. A diferença para você usar um documento falso é que não necessariamente tem um documento, basta a autodeclaração. Então, se a polícia me para e eu minto meu nome, esse crime que eu cometi. Petrechos para falsificação é quando você tem os itens necessários a fabricar. Falsificações. E isso basta independentemente se você de fato executa ou não executa a falsificação. É um crime de perigo abstrato. Isso entra também na parte das classificações que estão melhores definidas lá nas versões mais completas do material. Por fim, a fraude em certames do interesse público. É um artigo que fica meio soltinho lá no Código Penal, mas é bastante cobrado. O que é importante entender? Não é qualquer coisa que você faz de ilícito, fazendo um concurso público, que entra como esse crime. Ele é bem específico, você tem que ter informação de dentro e vazar. Ou se beneficiar do vazamento da informação de dentro. Então, se você faz uma fraude, né, você manda outra pessoa no seu lugar, você usa o fone de ouvido e uma pessoa que está numa outra sala te passa as respostas, você pode estar cometendo outros crimes. Mas fraude em certames do interesse público não está. E outra coisa, certames do interesse público inclui provas vestibulares. Presumo eu que inclusive de instituições particulares, mas isso daí começa a entrar numa seara de entendimento que foge do que vai ser cobrado no seu concurso. Aqui tem alguns outros artigos, eles estão melhores detalhados no material gratuito mesmo, tá? Mas se você quiser o pleno aprofundamento em tudo, a gente tem no material pago. Aqui explica, né, a questão de você verificar se o crime é próprio ou não, se o crime é formal, material, se ele pode ser punido de forma culposa. O crime ele só pode ser punido de forma culposa se ele é assim previsto, tá? Via da regra, só se pune o que é cometido com dolo. Crime formal é aquele que independe de resultado naturalístico para sua consumação. O que isso quer dizer? Se você mata uma pessoa, ela tem que morrer. Senão você não cometeu o crime. Isso é diferente com você, por exemplo, oferecer dinheiro para um policial. Independentemente dele aceitar ou não, você já está cometendo o crime pelo mero ato de oferecer. É algo que independe de um resultado fora de si, entendeu? É importante você levar em conta também o efeito da reparação do dano, os crimes específicos em que reparar o dano antes da hora tira de um determinado momento processual, tira a pena. Então isso acontece notadamente nos crimes de falso testemunho, falsa perícia e no peculato culposo. Diferença de exigir, solicitar e receber, que é a cara da concussão x corrupção passiva. E, enfim, essa última parte eu já expliquei, né? Aqui também é para outros itens, para você diferenciar os crimes. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula gratuita, né? Tentei cobrir a maior parte dos itens mais cobrados de uma forma rápida e abrangente. No material, tanto se vocês forem ler os slides com mais calma, como também se vocês forem pegar o material impresso, vocês vão conseguir se aprofundar muito mais. E no curso completo a gente tem ordens de magnitude de mais informação. Eu estou tentando aqui ser eficiente em termos de custo-benefício de tempo, né? Não postar aulas de horas e horas que ninguém vai ter paciência de ver. Eu entendo que a gente já está no pós-edital, então a gente tem que ser enfático. E para mim a videoaula ela tem mais o condão de explicar aquilo que várias vezes não vai se entender em texto. Então é mais uma questão conceitual, etc., e não tanto de ficar ditando, lendo em voz alta os termos da lei. É isso, gente. Então, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, clica no sininho para ativar a notificação. Tem tanto tempo que eu não vejo o YouTube, não sei se
faz parte dos itens, né? E sigam @90pontos no Instagram, bem como @brescancini_ naquela mesma rede social, viu? Visitem 90pontos.com.br e considerem ou estudar bastante com os materiais gratuitos, tem muita coisa disponível, ou, se o caso, entrar no cursinho completo e, inclusive, poder tirar dúvidas comigo, tá certo? Um abraço, gente!